Coloca essa matéria no ar. Até agora, o delegado de acidentes de veículos ouviu o taxista que teria prestado socorro aos envolvidos no acidente da via costeira no último sábado e também o condutor do Honda Civic, Davi Vasconcelos, apontado como responsável pela colisão. Os depoimentos são contraditórios e agora a polícia deve promover um confronto entre as duas versões. Vamos aguardar, nós não temos nada oficial ainda, né? E nós vamos, provavelmente, inclusive, nesse procedimento, nós vamos proceder a uma cariação. A nossa equipe foi até o prédio onde Davi Vasconcelos mora para tentar conseguir um depoimento. Mas, de acordo com o funcionário, há dias ele não aparece no local. Desde quando ele não está no apartamento? Kelly Cristina de Souza continua internada na unidade de terapia intensiva aqui do Hospital Valfredo Gurgel. O estado de saúde é gravíssimo e agora ela corre o risco de ter morte cerebral. Nestes casos, onde o acidente de trânsito tem vítima fatal, a pena para o crime se torna ainda mais severa. Primeiro, oficialmente, nós não temos essa informação, né? Segundo, a nível de investigação, isso não muda em nada. O que vai mudar, na verdade, é a tipificação. Na hora de relatar o inquérito, né? Toda a parte de legislação muda. Mas já o nosso entendimento hoje aqui já está bem concreto. Nós estamos já perfazendo toda a dinâmica do acidente e, na verdade, eu acredito que na próxima semana nós já estamos concluindo esse inquérito. Essa matéria foi feita de manhã, doutor Sérgio, a menina morreu, infelizmente, já foi atestado a morte cerebral. Mas eu estou na ponta da linha com o taxista, eu prefiro não dizer o nome do taxista, viu? Pode ser, Jackson? Pode dizer o nome dele? Então, tá bom, Fagner, o taxista que prestou socorro ao cara, não é isso? Ao cara, ao David. O Fagner, que não é o cantor, Fagner. O cara estava com sintomas de embriaguez ou não estava? Boa tarde, Fagner. Boa tarde, Ciro. Na verdade, respondendo a sua pergunta, o David, ele estava assim embriagado e, na verdade, o que aconteceu, eu não prestei socorro a ele. Certo. Eu vinha com dois norte-americanos, né, em direção a um hotel, saí de uma casa noturna em Ponta Negra e me dirigi a um hotel na Via Costeira e me deparei com um acidente, né, o Honda Civic ainda com airbag inflado e o Siena no estado que ele ficou. E eu parei o carro um pouco mais à frente do acidente. E tinha alguns funcionários de um hotel e o filho da vítima, muito desesperado, pedindo para que a mãe dele aguentasse, que ele só tinha a mãe dele e tudo mais, aquele desespero todo. E eu desci do carro, os clientes que estavam comigo também desceram sem entender nada, na verdade, estavam também bebendo, todos os dois que estavam comigo no carro. E ao passar pelo Siena, a Kelly, ela estava se sufocando no próprio sangue. Sim. Né? Então, o filho dela muito nervoso, eu só tive uma atitude que foi de colocar minha mão na boca dela e desobstruir, puxando a língua dela e com isso caiu muito sangue no banco do passageiro. Sim. Né? E foi a única atitude que eu tive naquele momento, foi para fazer isso, para que ela aguentasse o socorro médico do SAMU. Ligamos e quando a gente foi tentar procurar ajudar o condutor do Honda Civic, que abrimos o carro já estava vazio, né? Nesse momento, esse camarada, ele já tinha entrado no meu carro, nem eu, nem o filho da vítima, nem ninguém viu isso. Ele entrou no táxi? Ele entrou no táxi, no banco da frente, né? Porta essa que ficou aberta porque um dos clientes que estavam comigo estavam na frente. Quando desceram, deixaram a porta aberta. Entendi. Ele provavelmente saiu pela porta do motorista, né? Veio pela calçada e entrou no carro, mas ninguém viu, porque todas as atenções estavam voltadas para a mãe do garoto, para Kelly, né? Que estava muito mal. Talvez se a gente não tivesse, não querendo ter nenhum mérito no sábado, mas se não tivesse feito nada, talvez ela tivesse morrido no próprio local, porque ela estava se sufocando. Né? Muito sangue, a gente não sabia se era da cabeça, se era da boca, do que era. Ela estava com o cinto. A única coisa que eu pedi foi para que o garoto ligasse para algum parente. Ele, com muita, digamos assim, segurança, entrou no carro e pegou o telefone, ligou. E quando nós procuramos, todo mundo dizendo que o cara tinha ido embora. Quando eu volto para o meu carro, esse cidadão está sentado no carro, certo? Nem eu entendi, nem os americanos entenderam nada, ficamos assim. E eu bati nele por várias vezes no ombro dele, para que ele falasse. Ele não acordava de maneira nenhuma. Ele estava ferido? Não, aparentemente não, né? Depois eu vi que ele estava com alguns hematomas por baixo da camisa. Mas isso aí já foi bem à frente. E aí o filho da Kelly, ele veio até o carro e bateu
no ombro do David, pela calçada. Nesse momento, meus clientes, eles estavam conversando entre eles, os dois americanos, em inglês. Eu acredito que um pouco baixo da embriaguez do David, ele, quando o filho da Kelly bateu no ombro dele, ele respondeu em inglês. Ele respondeu em inglês. Nesse momento, ele causou uma confusão. Ele causou uma confusão porque nem o filho da Kelly, né, o reconheceu como condutor do Honda Civic, né, e apenas falou assim para mim, leve-o para onde ele está querendo ir. Aí eu disse, eu tenho que ir porque os meus clientes já querem ir e eu não tenho mais o que fazer aqui. Ele disse, tá, e leve ele para onde ele quer ir. E nesse momento, eu achei que ele era um dos integrantes, né, um dos ocupantes do Siena. Sim. Porque ele falou de uma maneira muito, muito íntima com o filho da Kelly. Então ele causou uma confusão. E ele foi a todo momento apagado. Ele só acordou mesmo, falou com muita dificuldade. Você levou ele para onde? No caso, para o hotel onde estavam seus clientes do táxi? Sim, deixei os clientes no hotel e ainda dentro do hotel insisti com muita dificuldade para que ele dissesse para onde ele queria ir. Ele falou que queria ir para Areias Pretas. Segui para Areia Preta, para o condomínio dele. As imagens das câmeras, se o doutor Sérgio depois puxar, ele vai ver que isso procede. E na hora de descer, ele pediu ajuda para que eu o ajudasse, né? Então eu ajudei ele a subir. As imagens das câmeras com certeza vão ver isso. Eu ajudei a subir no elevador e tudo mais. E dentro do imóvel, né, que eu levei, ele mencionou que estava muito machucado, que queria um médico. E aí eu perguntei onde ele estava machucado, se ele estava com alguma fratura, alguma coisa. Ele mencionou que não, que apenas estava doendo do airbag. Foi quando eu tive a ciência de que ele era o condutor do Honda. Do Honda. Aí nesse momento eu já fiquei assim, sem saber o que fazer, meu celular estava descarregado, e peguei, e aí ele rapidamente colocou umas coisas numa mochila, fez uma espécie de uma bagagem. Ele falava com sintomas de embriaguez, dava para sentir o cheiro de álcool, ele falava enrolando a voz, como é que era? Além do cheiro de álcool, ele falava com total confusão, intercalava entre choro, entre às vezes tentava recobrar um pouco a consciência dos fatos, né? Nesse momento, dentro do prédio, ele fez uma mochila e ao descer, também com o meu auxílio, eu pedi para que a gente voltasse até o local do acidente. Nesse momento ele se alterou. Nesse momento ele se alterou. E eu nada fiz porque no momento que ele estava preparando essa mochila, eu não posso afirmar com certeza, nem com 100% de clareza, mas ele colocou vários objetos na bolsa e uma delas me pareceu ser uma arma. Então, nesse momento, eu até perguntei, você tem alguma arma em casa? Ele mencionou que não. Mas eu não ia arriscar, né? Eu não ia colocar minha vida em risco de maneira nenhuma. Quando eu mencionei em voltar, e fiz menção em voltar para o local do acidente, ele rapidamente se alterou e disse que queria ir para o satélite. E você colocou ele aonde? Deixou ele aonde? Você deixou ele aonde, de volta? Na verdade, ele ficou na Jaguarari, porque eu falei para ele que eu não ia mais prosseguir para o satélite. Ele ficou na Jaguarari, na frente de um grande condomínio, que inclusive a frente está em obra na Jaguarari. Ele tinha bebida no carro dele, dava para ver, Fagner? Ciro, se eu for falar que eu vi bebida no carro dele antes do acidente, eu vou estar mentindo. Tá certo. Certo? Muito bem. Mas todo mundo ouviu, né? Isso, na verdade, mas eu acredito, eu seria capaz de apostar minha vida como essas bebidas não foram plantadas. Claro que não. E realmente ele estava bêbado, sim. Claro que não foram plantadas. Coisa isso é conversa besta de advogado. E mais uma ressalva. Nesse trajeto, ele mexendo na bolsa, com a mão na bolsa dele, a todo momento eu fiquei preocupado. Você não vê uma viatura de polícia, nem na via costeira, nem em lugar nenhum. Você prestou depoimento, falou com o doutor Sérgio Leocádio ontem, hoje como foi? Não, na segunda-feira eu liguei para o Sérgio Costa, que eu tenho o telefone dele, e assim como eu tenho o seu também, de vez em quando eu entro em contato, e liguei para o Sérgio Costa. O Sérgio Costa me orientou que eu procurasse sim o doutor Sérgio. Eu fui na segunda-feira por livre e espontânea vontade, fui muito bem atendido, na verdade, prestei o depoimento, é o mesmo que eu estou lhe passando agora, e ele não foi para o hospital, ele saiu do apartamento, ele não foi para o hospital, se recusou a voltar para o local do acidente, e ele ficou na Jaguarari, porque disse que ia procurar uma pessoa por nome de Lala, que é quem poderia ajudá-lo naquele momento. Ok, então, e Fagner. Foi isso. Tá bom, Fagner, obrigado pela sua colaboração conosco aqui, meu irmão. Só uma coisa, Ciro. Oi. E a habilitação dele, na verdade, ele deixou cair no meu carro. E eu voltei, após ele descer, onde ele ficou, eu voltei ao local do acidente, entreguei a habilitação para o filho da vítima, a polícia ainda não tinha chegado, deixei os meus dados lá e
na frente do filho dela e de amigos que estavam lá, e a gente esclareceu que realmente eu só o levei porque no momento do acidente foi feita uma confusão entre todos que ali estavam. Ok. Não prestei fuga para ninguém, não ganhei Tá nada legal com então, isso. meu irmão. Tá certo. Ok? Obrigado, meu irmão. Um abraço, Fagner. Tudo de bom, meu querido. Obrigado. Depois eu falo sobre esse assunto ainda volto a falar.